Pronto! E aí, como é que estamos? Como é que está o coração para esse início de novo ciclo? É um novo ciclo que vai se iniciar aí. Fala aí. Oi! Tem sim, tá lá. Gente, vamos orar. De manhã, palhaçada, não pode ir lá. Deixa eu fechar aqui o... Ele vai trazer aqui. Não, porque a mulher não está Sim. Show! Pronto. Vamos orar para agradecer a Deus por esse início e pedir a Ele que nos oriente, né, nesse tempo que a gente vai caminhar juntos. Tenho certeza que vai ser um antes e depois na vida de vocês, tá? Deus, eu quero te agradecer por cada família aqui representada, por cada casal, por cada pessoa, por tudo que cada um tem colocado já em oração, pedido a Ti, né, em oração, no coração. Tu conhece, Deus, o desejo, Tu conhece as dores de cada um. Senhor, Tu conheces também o propósito, o plano, o projeto que o Senhor colocou no nosso coração do lado de cá. Senhor, que essas coisas possam ser alinhadas nesse tempo, que tudo aquilo que o Senhor quer derramar na vida deles possa não encontrar empecilho, porque a gente está aqui para aprender a fazer a nossa parte, aprender aquilo que devíamos fazer e não sabemos, que Tu venhas direcionar todo o período que cada um vai passar aqui, que eles não venham desistir no meio do caminho, que eles não venham parar, que eles não venham procrastinar, que eles não venham deixar para lá algo que é importante para a vida deles. Da força, da sabedoria, da discernimento, que haja, Senhor, na mente de cada pessoa que entra nessa mentoria, um despertar, uma mudança de mente, uma metanoia, que eles possam estar sensíveis a como cada aula vai chegar na mente e no coração deles, que eles possam estar abertos para entender, aprender algo novo, aprender uma forma nova. Deus, é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Hoje, oficialmente, a gente começa, né, o ciclo de vocês. Serão 6 meses aí caminhando junto com vocês, mão dadas, para causar mesmo uma transformação, não só na vida financeira, tá? A vida financeira, ela tem umas amarras em várias outras áreas da nossa vida que acabam influenciando. Então, quando a gente conserta essa área da vida ou melhora essa área da vida, várias áreas são respingadas, né, positivamente. Então, eu espero que vocês encarem isso daqui não como mais um curso. Não encarem isso aqui como mais um curso, porque senão nada vai acontecer. Tudo que vocês vão ouvir e aprender no gravado, no ao vivo, precisa entrar no coração e ir para a prática, porque senão não vai adiantar nada, tá? E a gente vai, nesse encontro de hoje, apresentar para vocês algumas coisas, explicar como vai funcionar, explicar, principalmente, como vão funcionar os encontros individuais de vocês, tá? Então, vamos lá. Peraí. E depois, no final, vou deixar vocês falarem, tá bom? Mas se tiverem qualquer dúvida também no meio do caminho, no meio da apresentação, pode levantar a mãozinha, tá bom? Aqui embaixo, nessa parte inferior, tem uma carinha, né? Tem uma mãozinha assim, se você apertar nessa mãozinha, aí vai aparecer para mim que você quer falar, e depois que você falar, é só apertar a mãozinha de novo que ela vai sumir, ok? Então, vamos lá. Toda a mentoria está baseada, né, em Mateus 6,33, parte A. Né? Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Essa daqui é a versão contemporânea, né, da Bíblia, A Mensagem. Né? Alguém já ouviu falar dessa versão?
Essa versão é uma versão muito boa para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender algumas coisas. É uma versão muito boa. Esse versículo é o que vocês estão mais acostumados a ouvir assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é muito legal porque parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Quando a gente fala assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus, ele não é a igreja, não é um ministério que você participa, o reino de Deus é um modo de viver a vida. Então, quando a Bíblia fala assim, buscar o reino de Deus, ele está falando assim, tudo na tua vida precisa estar no molde do reino de Deus, né? De como funciona o reino eterno de Deus. Então, como mãe, como é que uma mãe se comporta nesse reino, né? No reino de Deus? Como que um profissional se comporta nesse reino? Como que alguém cuida do dinheiro nesse reino? Como que alguém cuida da saúde nesse reino? Entende? Quando a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando assim para você, em todas as áreas da sua vida, aplique aquilo que é coerente com o reino de Deus. Né? O que é justiça? Justiça é aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, quando a gente fala de educação financeira, a educação financeira tem vários nortes e estratégias sobre a nossa vida financeira, como ela devia funcionar, mas posso dizer uma coisa? Antes da educação financeira, a Bíblia já apontava todas essas características de uma vida organizada financeiramente. A Bíblia só não vai trazer para a gente a prática, né? O como botar isso em prática. Né? A Bíblia vai falar o que você devia fazer, mas a Bíblia não vai mostrar o como você devia fazer. Então, a educação financeira, ela é esse instrumento para nos ensinar, né, como fazer. Então, se você prestar atenção, essa versão tem tudo a ver, né? Ela fala, orientem a sua vida de acordo com a realidade, ou seja, não viva uma vida mentirosa. Não viva fora da sua realidade financeira. Não ganhe 5 e gaste 10, né? Viva de acordo com a sua realidade. Iniciativa, porque a gente precisa ter iniciativa de fazer a nossa parte, e depois disso vai vir a provisão de Deus. Filha, dá licença para a mamãe, fecha aqui. Espera aí, só um minuto. E aí, né, voltando aqui, a gente vai trabalhar a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. A gente precisa entender qual é a realidade que a gente tem financeira. Tem gente que não faz ideia de qual é a realidade e como poderia estar vivendo ou não. Tem gente vivendo até abaixo do que poderia, tem gente que, por falta de organização, tá? Tem gente que está vivendo acima do que poderia. Então, a mentoria ela vai fazer você entender qual é a sua realidade financeira. A iniciativa é o que vocês já estão aqui fazendo, né? Aprender a fazer certo, aprender a fazer mais dinheiro, aprender, né? Tomar a iniciativa, fazer algo diferente. E com isso, gente, vocês podem confiar que vem a provisão de Deus. A nossa vida, quando a gente vai lá na versão mais comum para a gente, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está dizendo aqui? Se você andar certo, se você fizer aquilo que é certo, pode ter certeza que aquilo que passado que você pode, Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai prover na sua vida. O problema é quando a gente faz igual eu fazia. Eu falava assim, não tem dinheiro, mas vamos passar um cartão, mês que vem Deus proverá.
né? O que eu fazia quando eu falava isso? Eu impunha aquilo que eu queria e jogava para Deus resolver no mês que vem. Isso não é fé, isso aí é tentar a Deus, né? Então, a gente vai entender quando as técnicas forem aplicadas e vocês forem caminhando durante a mentoria, vocês vão entender exatamente isso, qual é a realidade financeira de vocês. E vocês vão ver Deus fazendo coisas que antes talvez ele não fazia, ou eu fazia e você não via por falta da organização. Os pilares, né? Quais são os pilares desse método que a gente usa? Então, são 5 pilares. O primeiro é o autoconhecimento financeiro. Então, é uma parte muito importante. Eu preciso que vocês não pulem essa parte, né? O autoconhecimento financeiro. As pessoas entram numa mentoria financeira e a maioria delas estão ávidas a ver os números, né? Eu quero botar na planilha, eu quero ver, né, como é que vai funcionar, mas deixa eu dizer uma coisa, nada vai mudar se a mentalidade de vocês não mudar. Então, esse primeiro módulo, né, esse primeiro pilar da mentoria, que é o autoconhecimento financeiro, aonde vocês vão fazer testes, aonde vocês vão se conhecer financeiramente, ele é extremamente importante. Nada numérico vai funcionar e vocês vão se adaptar se vocês não passarem por esse módulo primeiro. Então, o primeiro módulo é muito importante. É você entender você mesmo financeiramente, entender qual é a sua personalidade financeira, entender sua inclinação de consumo, entender por que você se sente do jeito que você se sente quando você compra, quando você não compra, entender as suas fraquezas, as suas forças, entender a fraqueza e as forças do parceiro, para não mais ficar esperando do outro aquilo que o outro não consegue dar. Então, é muito importante esse primeiro módulo. O segundo pilar, né, que é o segundo módulo também, é o registro e análise. Esse pilar vai ser o primeiro que vocês vão ver, e ele vai acontecer paralelo aí, né, de acordo com o que vocês forem assistindo, mas a prática disso vai acontecer paralelo. A primeira aula que vocês vão ver lá é essa do registro e análise, né? O primeiro módulo que vai aparecer lá para vocês é o registro e análise. Vocês vão assistir, e aí vocês vão entender, né? Vocês vão começar a botar isso em prática. Enquanto vocês estão colocando isso em prática, vocês vão assistindo a esse módulo do autoconhecimento financeiro. Qual é a ideia, gente? Como que funciona? Vocês vão passar um mês registrando a vida financeira de vocês, e nesse mês vocês vão estar registrando e vão estar trabalhando dentro desse módulo ali do autoconhecimento financeiro. Então, eu vou dar uma instrução nessa primeira aula para vocês, né? Não hoje, na aula que já está na plataforma, e vocês vão aplicar ela durante 30 dias. Nesses 30 dias, vocês vão fazer mais nada? Não, vocês vão assistindo e realizando os testes que está na parte do autoconhecimento financeiro. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, por favor, pode levantar as mãos, tá? O terceiro módulo é o conhecimento financeiro, aonde vocês vão aprender aquilo que é certo, o que é errado fazer financeiramente. Isso é importante porque, às vezes, a gente toma atitudes, a gente está fazendo coisas que, às vezes, você olha assim, minha vida financeira não tem jeito por causa disso. Aí você vai entender os detalhezinhos do porquê que talvez não está dando certo. Nessa aula aqui, que você vai aprender o que está errado que você está fazendo, para você não fazer mais, e qual que é o certo, tá? De se fazer em várias ações financeiras. O quarto módulo é a da estratégia personalizada, né? O que vai acontecer, gente? Essa é a parte onde vocês vão ver, vão botar a mão na massa de fazer o planejamento de vocês. Só que vocês vão fazer isso baseado na realidade de vocês. Não é baseado na minha, é baseado na realidade de vocês, ok? Então, lá você vai ver que tem planilhas diferentes para realidades de famílias diferentes.
Então, vocês vão fazer algo único ali dentro da vida de vocês. E o último pilar, que é o pilar da ação, é para transformar, para deixar prático o que vocês vão aprender. Ao longo, na verdade, da mentoria, essas coisas vão acontecendo. É planilha, às vezes aplicativo, são coisas que eu vou mostrar para você, maneiras que você vai fazer, que vai deixar a prática disso fácil e fluida, né? Para você, mês pós mês. Então, não adianta a gente entender várias coisas, né? Emocionalmente a gente entender que está fazendo errado, se a gente não tiver ferramentas para colocar o certo em prática. E toda a intenção da mentoria, gente, é fazer com que essa prática seja o mais simples possível, tá? E aí, eu vou falar de algumas orientações e regras para vocês. A primeira, né, falar sobre as experiências, porque toda aula que você for assistir lá, a maioria delas tem experiências no final. Que experiências são essas, Sula? São coisas que vocês vão fazer a respeito do que vocês trabalharam naquela aula. Então, dentro do módulo do autoconhecimento financeiro, quando vocês fizerem as experiências de vocês, eu quero que vocês mandem para mim, tá? No privado, ou para mim ou para o Mário, que a gente vai olhar. É nesse momento onde vai acontecendo a mentoria, sabe? Porque aí eu vou conhecendo mais e mais a história de vocês, mais e mais como funciona a mente de vocês. Então, às vezes, você vai ver lá a aula, e a aula fala assim, como é que foi lá na sua infância? Aí você, já passa tudo aqui na minha cabeça, beleza, eu já sei como é que foi na minha infância. Você precisa escrever isso, e você precisa mandar para mim isso, porque quando você passa para mim essas coisas, é quando eu vou começar a descortinar vocês, até para vocês mesmos, né? Então, conhecer vocês mais, andar junto, entender emocionalmente, psicologicamente vocês, vai me ajudar a mentorear vocês. Mentorear, gente, é caminhar junto. Mentorear é tirar dúvida, é mostrar a direção, né? É conversar. Você vai ver que vão acontecer muitas conversas, mas isso vai depender muito de vocês. Porque se vocês não fizerem experiência, não mandarem nada para mim, eu não vou saber de nada de vocês. Então, vocês precisam ir fazendo e ir pontuando para mim. Sula, tudo precisa ser no privado? Não. Na verdade, apenas essa primeira parte vocês vão mandar para mim no privado. Né? As experiências desse módulo do autoconhecimento financeiro, vocês vão mandar para mim no privado. Mas depois, todas as experiências, vocês vão poder mandar lá no grupo. E é muito importante isso, porque um vai aprendendo com o outro. Né? A dificuldade de um vai mostrando e ajudando o outro na dificuldade do outro. É muito importante essa interação de vocês, essa ajuda, essa partilha. A gente, às vezes, fica assim, meu Deus, eu sou sozinha fazendo errado. Não é, não. Né? E mesmo que você seja sozinho fazendo uma coisa errada, é isso que vai ajudar o outro. Eu falo assim, gente, perguntem no grupo, porque as dúvidas de vocês, às vezes, pode ser a dúvida do outro, e vocês vão aprendendo uns com os outros. E, às vezes, um fica mais envergonhado de falar, e quando um vem com uma pergunta, já sente a vontade de o outro fazer a pergunta, a mesma pergunta, às vezes outra. Então, é muito importante que vocês usem o grupo a favor de vocês. Aqui dentro é um ambiente seguro, porque são pessoas que passaram por conversas comigo, são pessoas que têm o mesmo interesse de mudança, pessoas que têm a mesma honestidade, né, que querem trabalhar com honestidade. Então, esse é um ambiente seguro, é igual a igreja, né? É a comunidade, é todo mundo querendo a mesma coisa. E isso fortalece a gente no meio do caminho. Dia e horário de acompanhamento pelo WhatsApp. Então,
que vai acontecer? Vocês vão ver lá no grupo, na descrição do grupo do WhatsApp. Você vai entrar, né? Entra lá no grupo do WhatsApp, vocês já estão lá dentro, mas vai na descrição do grupo. Lá, eu coloco os meus horários, a Dani coloca os horários dela, o Mário vai colocar também posteriormente. Então, vai estar sempre ali para vocês poderem visualizar. As aulas que a gente vai ter, né, os ao vivos que a gente vai ter, também vão ser colocados lá para não ficar perdido na conversa. Então, se eu fico colocando para vocês no meio da conversa o horário, se perde. Então, essas coisas que a gente precisa sempre ter acesso vai ficar na descrição do grupo. Outra coisa que tem ou vai ter na descrição do grupo é um link para o Hotmart. Então, o Mário fez o acesso de vocês, né, para a plataforma, e se você quiser acessar isso por ali, ficar mais rápido para você, vai deixar lá, a Dani deixa o link para vocês clicarem e já ir direto. Quem abre muito no celular, eu aconselho baixar o aplicativo da Hotmart, porque aí você não precisa entrar no e-mail, lembrar senha, essas coisas, aí fica mais fluido para vocês, tá? A Hotmart também permite que vocês baixem as aulas. Então, vocês podem baixar as aulas, assistir enquanto está vindo no ônibus, enquanto está vindo, né, numa condução, ou fazendo qualquer outra coisa, sei lá, enfim, vocês terem essa flexibilidade, tá? E aí, voltando aqui falar do dia e horário do WhatsApp, eu coloco lá, né, os horários que eu vou responder vocês ali no privado. Isso aqui é muito importante para vocês, assim, não se sentirem sozinhos, não se sentirem também, a Sulamita está online e não está vendo minha mensagem. Gente, eu separo. Pensa o quê? Que a mentoria não é só isso aqui, não. A mentoria é Instagram, a mentoria é conteúdo, a mentoria é contabilidade, a mentoria é ouvir vocês, a mentoria é gerir equipe, então tem muita coisa. Então, eu separo o horário que eu vou responder vocês no privado. Por isso que eu falo muito de vocês falarem no grupo, porque no grupo não tem só a mim. Tem eu, tem o Mário, tem a Dani, que faz parte da equipe para ajudar vocês na plataforma, pagamento, essas coisas. Tem o Harrison, que ajuda vocês com a planilha. Tem a Maria Isabel, que é o nosso suporte espiritual aí, para orar por vocês, ouvir os problemas que vocês possam ter. Ela leva a Deus em oração e ajuda vocês nisso. Então, tem um monte de gente lá. No grupo, você faz uma pergunta, às vezes não está no meu horário que eu vou olhar o grupo, mas o Mário está olhando, mas a Dani vai olhar. E aí, vocês são respondidos muito mais rápido. Lá no privado, eu vou pegar, olhar essas mensagens no horário que eu separar lá para que tenha ordem. O que não significa que vocês só podem mandar mensagem para mim naquele horário, tá? Não. Eu quero que vocês sintam à vontade para mandar mensagem para mim a qualquer hora do dia, de madrugada, sábado, domingo. Você pode mandar mensagem qualquer hora. Por quê? Às vezes a gente está assistindo a aula e a gente lembrou de uma coisa e que aquilo é muito importante para a gente, depois a gente vai esquecer. Se eu for ficar esperando para mandar mensagem na hora que a Sulamita vai atender, eu vou esquecer disso. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade, né? Pode ficar tranquilo que o meu celular ele não apita, passou de 10, acho que passou de 9 horas, ele não notifica para mim. Então, vocês não vão me perturbar, vocês não vão me acordar, vocês não vão... nada, vocês não vão incomodar em nada, tá? Então, vocês podem mandar mensagem a qualquer momento do dia e aguarda que naquele horário que eu tiver tirar para responder vocês, eu vou lá olhar. Caso seja uma mensagem urgente, o que você vai fazer? Você vai lá no grupo e vai escrever: Sula, mandei uma mensagem para você e é urgente. Que aí eu vou tentar olhar ali o mais rápido possível a sua mensagem, tá? Que aí é o que eu falo, no grupo, o Mário está lá, todo mundo está lá, o Mário está comigo a maioria das vezes em casa, eu não estou olhando, mas ele viu. Aí ele fala comigo: Sula, uma mensagem urgente. Aí eu vou lá olhar, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Manda mensagem a qualquer hora, mas fica tranquilo que não é que eu estou olhando tua mensagem e estou ignorando porque eu estou online, é porque eu separo realmente aquele horário ali e eu vou responder vocês naquele horário, ok? Todas as nossas sessões já
na verdade, já estão gravadas e as ao vivo também serão gravadas. Então, todo o conteúdo que vocês precisam para fazer a mentoria, para fazer planejamento, para fazer tudo, já está disponível para vocês. Vocês vão, e eu vou falar um pouco melhor disso quando eu falar do primeiro encontro, tá? Mas já está tudo disponível. E uma vez por mês, nós vamos nos encontrar de forma ao vivo, igual agora está acontecendo. Um mês comigo, um mês com o Mário, um mês comigo, um mês com o Mário, para a gente conversar, para a gente trocar, para vocês trazerem as dúvidas de vocês, do momento de vocês, embora não... Você grava isso, tá, gente? Vocês não precisam guardar dúvidas só para uma vez no mês, não. A mentoria acontece toda semana. A gente está ali para tirar dúvidas de vocês durante toda a semana, ok? Não fica guardando só para o ao vivo, não. O ao vivo é um a mais, que a gente vai conversar, que a gente vai trocar, que eu vou orientar vocês, que eu vou catucar vocês, que eu vou querer saber onde vocês estão ali. Isso é muito importante, tá? Agora, vai estar tudo gravado. Sula, não, poxa vida, não consegui. Não consegui estar ao vivo. Não tem problema, vai ficar gravado e você vai poder ir lá assistir. O que eu vou fazer? Eu vou deixar todas as aulas ao vivo já agendadas e vou colocar na descrição do grupo, tá? Para que vocês já saibam e já possam se organizar para não faltar, né? Então, é uma vez no mês. Às vezes é uma coisa que você pode trocar. Às vezes tem uma coisa naquele dia que você, sabendo com antecedência, você consegue remanejar. Então, a ideia é essa, vai estar lá na descrição do grupo, né, entre essa semana e a outra, todos os nossos encontros ao vivo. Esse aqui é um encontro extra, a gente ainda vai ter o encontro do mês de novembro, tá? Que é sempre, a gente vai sempre escolher fazer no final do mês, tá? Quando uma aula é cancelada, gente, raramente uma aula é cancelada. Só vai ser cancelada uma aula se acontecer alguma coisa comigo, com a minha filha, meu marido, ou se não tiver ninguém, absolutamente ninguém, para assistir aquela aula. Do contrário, a aula vai acontecer. Se tiver uma pessoa, aquele encontro vai acontecer, tá? A gente tem um cronograma, a gente tem umas datas já todas certinhas, é importante a gente seguir, né? Quando acontece um imprevisto, é realmente imprevisto, a gente tem que remanejar tudo, tá? Gente, até aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Tá de boa? Qualquer coisa, por favor, levantem a mão aí. Aqui. Como se preparar, tá? Para esses 6 meses aí e caminhar junto aí. Quem tá sozinho, quem tá em casal, preste bastante atenção. Quem tá em casal, cada um precisa de um caderninho. Se você tá sozinho, só o seu caderninho basta. Então, não é um mega caderno, tá, gente? É um caderninho pequenininho que você vai anotar as coisas que foram mais importantes para você em cada aula. Porque esse caderninho você vai revisitar depois. É muito importante, tá? Você ter isso. E o que você vai fazer nesse caderninho? Você vai deixar 3 folhas em branco, as 3 primeiras páginas em branco. Por que, Sula? Porque quando você for fazendo os testes, eu vou fazer o teste do perfil financeiro, aí você vai descobrir o seu perfil financeiro. Aí, você vai botar nessa primeira página ali qual foi o seu perfil financeiro. Então, você vai deixar nessas 3 primeiras páginas o resultado, o resumo central ali de cada aula para você. Quais foram os pontos que eu vi que eu tenho que melhorar? São esse. Você anotou várias coisas durante a aula enquanto você estava assistindo. Mas aí, o que foi mais importante? Esses daqui, você vai botar nas 3 primeiras páginas. E isso porque também, quando você for fazer o seu planejamento, é importante que o seu planejamento esteja alinhado com essas verdades que você vai descobrir acerca de você mesmo. E aí, se ficar espalhado no caderno, você vai ficar se enrolando na hora de achar isso. Então, você ter isso ali nas 3 primeiras páginas vai te facilitar de você relembrar aquilo que é importante para você, aquilo que você identificou de prioridade.
Importante, tá, gente? Tente criar durante as aulas um ambiente de concentração e meditação. Então, assim, não assistam às aulas enquanto vê o jogo de futebol, enquanto, sabe, está fazendo coisas que estão roubando sua atenção. Então, separa aquele tempo, né? Eu vou até conversar isso com vocês no primeiro encontro. No primeiro encontro, eu vou perguntar isso para vocês. Qual é o tempo que vocês têm, né, para assistir a mentoria? Como é que é a sua rotina? Para você sair dali já com um horário definido de quando que você vai sentar, para você não ficar solto, sabe? Eu não quero deixar ninguém solto. Quero deixar vocês bem amarradinhos. Vocês não deixarem de fazer as coisas do jeito que precisa ser feitas, tá? Então, é importante você separar esse tempo, principalmente nesse módulo do autoconhecimento financeiro. Vocês vão ver, gente, são aulas que vão catucar vocês. São aulas que vão mexer com vocês. Então, não é uma aula para você fazer e, assim, fazendo outra coisa junto. Né? Principalmente esse módulo, né, do autoconhecimento financeiro não é um módulo onde você pode assistir a aula enquanto lava a louça, porque você vai precisar estar concentrado ali nos testes, as perguntas que vão ser feitas. Os outros módulos, né, até talvez você consiga algumas aulas ou outra, mas a parte ali de teste que vocês fazem, é muito importante que vocês estejam bem concentrados. Ok. E como se portar, né? Não sejam cruéis com vocês mesmos, nem benevolentes demais, né? Sejam sinceros. Eu sei que tem gente que adora um chicote. Eu sou uma dessas, né? Eu adoro me botar como vilã da história. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, quando se torna mãe, a gente tem uma propensão a se culpar mais facilmente. Mas a ideia é você não ser cruel demais com você, nem também tentar passar a mão na sua cabeça, né? Vou fazer teste, vou fazer perguntas, vou pedir para você se dar notas a respeito de coisas, e aí eu quero que você seja sincero. Eu quero que você seja sincero naquilo que você vai responder, porque quanto mais sincero você for, mais verdadeiro, mais fidedigno vai sair os seus testes. Abandone respostas prontas e curtas. Né? Quando vocês forem fazer, né, essas aulas de teste, vocês precisam parar, sabe? Parar e olhar para dentro de vocês. Nada de ficar respondendo porque sim, porque não. Preciso que vocês se permitam se enxergar, permitam se questionar, permitam falar assim, tá bom, eu fiz isso, por quê? O que eu senti? Qual foi a verdadeira motivação que me fez fazer isso? Sabe? É uma terapia financeira, vocês vão ver, gente. E, né, compartilhe as dúvidas, as experiências feitas, os avanços, as dicas que tiverem no grupo, marcando, né, a quem é a dúvida, porque o que acontece, né? Vocês vão ter várias dúvidas, e aí, lá dentro do grupo, tem 4 pessoas para ajudar, né? Tem eu e o Mário, que nós somos os especialistas da mentoria. Então, as aulas ao vivo são apenas comigo e com o Mário. A gente tem a Dani Vieira. Essas pessoas que eu estou falando, gente, elas estão como administradoras lá do grupo. Se você ainda não fez isso, vai lá e salva o contato dessas pessoas, tá? A Dani Viana, ela se responsabiliza por pagamento, para te ajudar ali na plataforma, dúvidas estruturais em relação à mentoria, você pode perguntar a Dani. O Harrison, ele ajuda vocês com as planilhas, às vezes dá um bug para você, não está conseguindo fazer, não está conseguindo preencher, deu algum problema? Chama o Harrison, tá? Que ele vai ajudar vocês. Eles também têm os horários deles, então vocês fiquem atentos a isso. Mas, aí, tem uma dúvida? Vai lá
e marca essa pessoa. E, para te facilitar, já salva, né, o nome dessas pessoas com a atribuição delas. Então, a Dani, você bota lá, plataforma e dúvidas gerais. O Harrison, ele vai ajudar com as planilhas. O Harrison também, ele faz papel de anjo na mentoria, ele pergunta a vocês como é que vocês estão, ele vai ali catucar, né, para saber se estão assistindo às aulas, em que ponto vocês estão, se está fazendo os desafios, ele vai ficar ali, né, para aquecer vocês e não deixar vocês esquecerem, né? Agora a gente está começando ávido, mas aí eu não quero que isso morra no meio do caminho, tá? O que não fazer? Bom, para quem está de casal aqui, DRs possivelmente vão acontecer, né? E aí eu quero que vocês sejam sensíveis um com o outro. A gente não está aqui para avaliar quem é melhor ou pior, tá? A gente vai entender as diferenças para extrair o melhor de cada um, ok? Então, a gente não está aqui para discutir quem faz mais errado, quem faz mais certo, não. A gente quer entender como vocês são diferentes, vocês precisam entender as diferenças entre vocês e pegar o que é melhor de cada um. Então, em vez de acusar o outro, fala como você se sente. Isso ajuda muita conversa, tá? Não só para casados, para relacionamentos de forma geral. Às vezes a gente gosta de apontar o que o outro está fazendo de errado e isso coloca o outro numa posição defensiva. E é por isso que às vezes a gente briga, né? Quando você para de falar do que o outro está fazendo de errado e começa a falar como você se sente a respeito daquele acontecido, primeiro que a pessoa não tem como brigar com você por causa de como você se sente. Então, você não vai colocar a pessoa numa situação onde ela precisa se defender de você. Você vai colocar a pessoa numa posição de ouvinte, de reflexivo. Entende? Então, falar como você se sente. Isso vai mudar o relacionamento de vocês, tá? Não só sobre dinheiro, sobre tudo. Sobre a toalha na mesa, sobre a toalha na cama. Em vez de falar, caramba, toda vez que você joga essa toalha na cama, experimenta falar assim, caramba, amor, só de olhar a toalha na cama, parece que o meu cansaço aumenta, porque eu tenho que fazer as coisas e ainda tenho que vir botando no lugar aquilo que não está no lugar. Eu me sinto, às vezes, desvalorizada, às vezes eu me sinto que o que eu estou fazendo não está sendo visto. Isso muda totalmente a conversa. Tá? Importante, os casados aqui, né? Não deixe a responsabilidade sobre o outro. Só vai dar certo se os dois se comprometerem. Então, é muito importante que você não eleja um do casal, aí eu não estou nem aí, né? Não, façam os dois, né? É uma mentoria para os dois. Então, os dois se ajudam. Pode acontecer de você estar aqui, você é casado, casada, mas a sua esposa não quis fazer, a sua esposa não quis fazer. Então, você vai fazer por você. E como funciona isso no meio do caminho? Você vai criar um padrão para o outro. Porque quando você se organizar, você vai estabelecer limites para o outro a respeito daquilo que você se organizou. Mas, se vocês dois estão aqui, os dois precisam se comprometer. Tá bom? E de vermelho, que é para não esquecer e ficar bem marcado na cabeça de vocês. Não tome nenhuma decisão financeira importante sem me consultar. Gente, agora não é hora de negociar dívida nenhuma. Agora eu vou renegociar a dívida, porque agora eu estou fazendo a mentoria, então eu vou me livrar disso logo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Primeiro, vocês vão ver que renegociar dívidas, elas só são válidas em raros casos, tá? A maioria das vezes, quando a gente fala de dívidas sem risco, quais são as dívidas sem risco, Sula?
cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, basicamente isso. Agora, o que são dívidas de risco? Que, no caso, o que eu vou falar agora nem é risco, é porque você não tem nem escolha. Consignado, já sai direto do seu salário. Mas é bom você saber que é de risco, porque às vezes a pessoa fala assim, vou sair disso, eu vou fazer um consignado. Só que só é válido dentro de uma organização muito bem feita, porque o consignado, ele te rouba o poder de escolha. Existem estratégias para quitação de dívida, dentro ali de dívidas que não têm risco, que a gente pode escolher pagar agora, pagar depois. Né? Então, e aí, às vezes, você sai de uma dívida sem risco e vai para uma dívida de risco. Então, agora não é hora de renegociar nada. Tá? Dívidas sem risco, eu já vou antecipar para vocês, a melhor forma, na maioria maçante dos casos, é pagar à vista, se você não está conseguindo pagar, tá? Se você já está pagando, está dentro ali do seu orçamento, você segue. Agora, estou lá com o nome sujo, a dívida está rolando, ligam para mim para eu renegociar. Não renegocia. Ou você paga isso à vista, ou você, enquanto isso, não posso pagar à vista, estou juntando dinheiro para pagar. Tá? E a dívida, eu sei, ela aumenta, mas depois ela cai. Fiquem tranquilos. Existe todo um porquê dessas coisas. Eu falo isso lá na aula do planejamento. Então, quando é que a gente vai pensar em negociar, não negociar? Depois que a gente fizer o nosso planejamento. Só depois do planejamento. Não tem como eu pensar no que é melhor, no que é pior, sem o planejamento estar feito, sem os dados, sem os números. A gente não escolhe resolver uma coisa por axiologia, por emoção. Às vezes, Sula, o que você acha melhor fazer? Eu não sei, primeiro eu tenho que ver seus números. Primeiro eu tenho que ver todo o cenário, todo o pano de fundo, para saber o que é melhor fazer em cada situação. Tá? Então, não é hora de fazer nada, de apertar a mão de ninguém, de se comprometer com ninguém. Caso você tenha uma situação atípica, você fala comigo no privado a respeito disso. Mas não se sinta pressionado a fazer algo porque alguém está te ligando, porque alguém está te pressionando, tá? Não faça nada pressionado. Vou ver, vou pensar, depois você me retorna, aí fala comigo, me pergunta, mas não tomem decisões financeiras relevantes, né, importantes, sem falar comigo, porque seria uma bobeira da parte de vocês, que vocês estão dentro de uma mentoria, né? Vocês estão fazendo uma mentoria com uma especialista no assunto. Aí, por que eu vou tomar decisões sem esse olhar, se eu estou pagando alguém para ter esse olhar, né? Então, presta atenção nisso, ok? E o que eu devo esperar desse processo? Bom, dor. Pô, Sulamita, dor gente, mas é diferente, tá? Tem a dor do sofrimento e tem a dor do sacrifício. Porque a bem da verdade é que a gente sempre vai ter dor na vida. O problema é quando essa dor é só sofrimento, porque o sofrimento é uma dor que acaba nela mesma. Você só fica se lamuriando, lamentando o que você não consegue fazer, o que você não consegue avançar, mas nada muda. Agora, a gente vai trocar o sofrimento pelo sacrifício. O sacrifício é uma dor de propósito com propósito. Então, eu estou fazendo algo porque eu sei que daqui a um mês, daqui a 2 meses, esse cenário vai mudar, então eu vou fazer isso conscientemente, porque eu sei que isso aqui vai trazer um resultado. É igual a academia, né? A gente vai lá sentir dor, mas você fica até feliz quando sente a dor, né? Sinal que o músculo trabalha bem. Então, quando a gente muda a série, né? Aí a gente sente o músculo, né? Que bom, sinal que está funcionando. Então, é sobre isso, né? Dor sempre vai ter. Mudança, né? Vocês podem esperar mudança de mente e de ação.
Que quando a gente muda aqui, a gente muda como a gente se sente, e quando a gente muda como a gente se sente, a gente muda o nosso comportamento. Estejam abertos para fazer diferente. E experiências, né, gente? Como eu falei para vocês, a maioria das aulas tem experiências para vocês fazerem. Façam, tá? Faz toda a diferença. Não, isso aqui, eu tinha apagado isso aqui, não sei por que apareceu. Aulas gravadas entre os encontros ao vivo. Não, todas as aulas já estão gravadas, tá? E as aulas ao vivo também vão ser gravadas. E aí, vamos lá. A orientação para vocês agora, né? Quais são as orientações para essa semana? Vocês vão preencher um formulário que eu vou enviar para vocês. Esse formulário é para quê, gente? É para vocês marcarem o primeiro encontro individual de vocês. Então, deixa eu explicar. A gente vai caminhar 6 meses juntos, certo? Só que a gente vai ter 2 encontros individuais e exclusivos, né? Esse encontro, o primeiro encontro, é onde eu vou direcionar vocês. Então, eu vou ouvir vocês, eu vou saber de alguns dados, eu vou entender o tempo, a disponibilidade, o risco, as coisas que estão acontecendo aí, tá? E personalizar o seu caminho aqui dentro da mentoria. Então, nem todo mundo precisa assistir todas as aulas. Então, eu vou entender melhor cada um de vocês e vou direcionar vocês aqui dentro da mentoria. Então, eu vou falar para vocês, no seu caso, assistir isso, 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 aquele. No seu caso, você não precisa assistir isso daqui. Você pode pular essa parte. Então, eu vou personalizar o caminho de vocês aqui dentro da mentoria, tá bom? Mas antes desse encontro, a gente tem um formulário, porque dentro do formulário eu já vou fazer algumas perguntas que é para a gente não perder tempo e direção no ao vivo, né? Então, eu já vou fazer algumas perguntas para entender quem é melhor fazer esse primeiro encontro com vocês, se eu ou o Mário, ou outra pessoa da equipe. Então, a gente vai entender, né, diante daquilo que a gente for ler no formulário. Esse formulário vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo, hoje ainda, tá? E aí vocês vão responder. E quando vocês responderem, vocês vão falar comigo, Sula, já respondi. Aí eu vou liberar a agenda para vocês. Esse primeiro encontro, meu povo, vai acontecer esse mês, tá? Precisa acontecer no mês de novembro, ok? Então, vocês vão preencher esse formulário. 3 minutinhos, gente, 3 a 5 minutos que vocês vão levar preenchendo esse formuláriozinho, tá bom? E aí vocês vão escolher a data, o horário melhor para vocês. Eu vou disponibilizar os horários disponíveis e vocês vão escolher. Ok? Tudo bem? Agora eu quero ouvir vocês. Dúvidas, né? Mais um detalhe, o segundo encontro, né? Como é que vai funcionar o segundo encontro? O segundo encontro é para eu ver o planejamento de vocês. Então, presta atenção, a gente já está quase 1 hora aqui, então pode ser que você se dispersou aí, mentalmente. Volta aqui para cá, não se perde nesse momento importante, não, tá? O segundo encontro que nós teremos exclusivo... Espera aí... Esse segundo encontro que nós teremos exclusivo, ele é para ver o planejamento de vocês. Então, vocês vão ver lá nas aulas tudo que vocês precisam, passo a passo, bem didático mesmo, como vocês vão construir o planejamento de vocês. Quando esse planejamento estiver pronto, eu vou poder olhar, ver os números, a dúvida que você ficou ou a saída que você não encontrou, a gente vai conseguir fazer isso na sessão do planejamento, que é o segundo. Não dá, gente, preste atenção que eu vou falar aqui. Eu ainda não tenho a agenda do segundo encontro, mas bem em breve eu vou liberar para vocês. É muito importante que vocês tenham em mente essa data que você vai escolher. Por quê? Para que esse segundo encontro realmente flua e funcione,
o planejamento precisa estar preenchido com os dados que eu vou mostrar para vocês lá. Com os dados, tudo vai ser construído aos poucos, tá? Mas vocês vão ver que depois tudo deságua ali. Eu preciso de todos os dados, porque senão não tem como a gente fazer essa sessão do planejamento com vocês. Até vai ter, mas você vai continuar saindo da sessão sem a coisa pronta, porque a gente tem 50 minutos nessa sessão, 40 a 50 minutos. Então, a gente precisa que o planejamento esteja pré-preenchido, com todas as informações, para eu conseguir orientar vocês com assertividade, tá? Isso vai acontecer ali no meio do caminho, tá? Quem quiser marcar antes, vocês vão ver que vai ter horário em 3 meses diferentes. Então, você vai ver aí. Se você tem pressa, quer fazer logo, você já, quando for liberado, você já corre lá para marcar o teu horário, né? Para você conseguir fazer no tempo que você deseja, tá bom? Então, esse segundo encontro precisa disso. Outra coisa sobre o primeiro encontro é que tem um checklist. Tem um checklist dentro da plataforma, mas que eu vou liberar para vocês também lá no grupo, para vocês imprimirem, tá? Esse checklist é o quê? Vem todas as aulas que tem lá na plataforma, tudo organizadinho, para vocês poderem ver e poder ticar, assim, ó, essa aqui eu já fiz, essa aqui eu parei no meio do caminho, e vocês se orientarem. Então, eu peço que vocês imprimam isso e estejam, né, no primeiro encontro com isso impresso, com isso em mãos. Eu vou colocar lá no grupo também um videozinho instrucional, que eu falo dessa parte aqui, de forma bem resumida, só falando sobre, né, o WhatsApp, falando sobre o primeiro e segundo encontro, de uma forma resumida para vocês, para que, se vocês esquecerem, vocês terem de fácil acesso também, para poder ver, tá? E poder não esquecer, né? Aos poucos a gente esquece algumas informações. Então, eu preparei um vídeo instrucional para vocês poderem também acessar de forma mais rápida. O vídeo tem 5 minutos, onde eu explico essas coisas que eu estou falando aqui com vocês, tá? De marcar, de preencher o formulário, de imprimir o checklist, de marcar a agenda, tudo isso eu estou explicando lá. Eu acho que é isso. Agora com vocês. Quero ouvir de vocês. E aí, como é que está a expectativa depois de tanta informação? Quer falar, Lu? Você abriu? Pode falar. A expectativa está grande, né? Eu confesso que teve um período, né? Até no período que você viajou, a gente teve que fazer algumas coisas, né? Tive que entrar num acordo, um cartão, e eu não tinha outro jeito, né? Entrou um valor daquela cobrança do INSS, então entrou um valor, aí Val falou, Lu, se você deixar, a bola de neve vai aumentar. Já que é para você fazer, se vê livre dessa conta, desse valor aqui, para mês que vem você pagar menos, e era isso, era um valor X, e esse mês eu já vou pagar menos, não, é assim, valor total, né, da fatura. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Você viajando, não tinha como entrar em contato, porque eu não posso nem perguntar a Sula, sabe assim, quando eu fiquei realmente, eu e Val, nós ficamos, eu e o Edival ficamos assim, realmente, eu falei, então vamos fazer, entendeu? Eu esperava esse valor para esse mês agora, mas aí o governo, né, com toda a nossa instabilidade, veio e enviou o dinheiro antes, falei, caramba, como é que vai ser isso? Porque eu aguardava isso, essa orientação. Então, assim, nós estamos, assim, para mim, eu estou iniciando agora, confesso a você. Tá? Eu estou iniciando agora, dando pontapé, Isso aí. sabe? Gente, ela está falando isso porque ela veio do Organize Prospere Start.
tá? Aí por isso que ela está falando isso, que ela está começando agora, ela já tinha iniciado um passo antes, né? Verdade. E assim, como você falou, é sacrifício, né? Sacrifício mesmo. Não é que eu esteja me sentindo sacrificada, assim, porque as coisas mudou muita coisas que a gente estava começando a fazer e de repente a gente foi bom, assim, pelo menos no segundo mês, né, que a gente recebeu a orientação de vocês, e parece que a gente está meio assim, eu estou me sentindo meio perdida. Eu confesso que Vamos nos achar agora. Agora a gente vai se achar. olha, eu confesso que tá complicado, sabe? Mas eu acredito que foi essa porta que foi aberta para a gente. Show, Lu. Vai dar Pra, certo. Vai dar certo. pra, Depois você pode mandar para mim também no privado essa aham, situação aí, tá? A gente vai tá bom, conversar também no primeiro encontro melhor, tá bom, mas qualquer outra coisa que acontecer do tipo, fala comigo, tá? tá bom, tá bom. Eu falo sim, eu falo sim, tá bom? Obrigada por compartilhar. Tá. Cristiane, fala comigo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu aparecer. Estou com muitas expectativas. Acredito que é um momento muito propício para aprender a fazer o certo, a trabalhar algumas questões emocionais que fazem com que a gente fique perdida na hora de investir, de usar o dinheiro, né? A gente tem o recurso, Deus coloca na nossa mão, mas na hora de usar surgem medos, inseguranças, impulsos para fazer certas coisas que acabam sabotando o que a gente pensa e planejou. Verdade. Eu entendo que a mentoria vai ser um divisor de águas, né? Dando uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo alinhamento para fazer as coisas conforme Deus vai capacitar Deseja, né? a ministrar, né, aquilo que Ele coloca na nossa mão. Estou com muita expectativa Que bom. nesse momento. Que bom, Cris. Obrigada por compartilhar. Aline, me fala, como é que tá aí? Como que chega tanta informação? Como é que tá a Oi, expectativa? nossa, eu vim corrida do consultório, né? Eu acabei lá 7 horas, corri bastante. Aí tomei Foi ruim, sabe? Porque parece que eu ainda estava Ainda acelerada, estava né? acelerada. E aí tem bastante coisa, né? Eu fico pensando, eu sou uma pessoa bem organizada, para não dizer o contrário, né? Eu sou bem desorganizada. Assim, como é que eu vou dar conta disso tudo? Até anotei algumas coisas aqui, mas estou bem esperançosa, né? Para realizar sacrifícios por um bem, que é algo que eu tenho buscado já há anos, né? Inclusive saber quanto que eu ganho, que eu não sei. E a organização financeira, né? Que é algo que é uma busca de anos que não acontece, e realizações também, né? De Uhum, ter a com minha certeza. casa, de ter o meu carro, e eu estou nessa, né? Estou animada, tentando me organizar melhor para poder chegar mais calma, né? Já que Isso. vocês vão liberar as datas com antecedência, eu vou tentar me organizar melhor, porque Isso. acabou que eu não consegui muito. Semana passada foi corrido e aí eu não tive como mexer muito essa semana. Uhum. A gente vai fazer, até porque tudo da gente a gente faz assim, com muita antecedência, para a gente mesmo, a agenda precisa bater, né? Então a gente dá para vocês tudo bem antes, tá? Ótimo. Vai dar certo. Depois, se você quiser assistir a gravação com a cabeça mais tranquila, e você assiste mais calma, ficar em paz, tá? Obrigada, meu amor. Rita, me conta como é que chega aí, como é que tá o coração, expectativa, me conta. Oi,
Fala, maravilhosa. Como é que tá o coração aí? Expectativa, depois de tanta informação, me conta. A expectativa é que realmente as coisas fiquem mais tranquilas, né? Verdade. Tenho a expectativa de que eu sempre fui uma pessoa controlada de reservar dinheiro, de deixar uma partezinha na poupança, mas eu me descontrolei e ainda não consegui me acertar financeiramente, então por isso que eu quis participar dessa mentoria, para não passar mais um ano. Eu tentei zerar tudo, né, esse ano, mas não consegui, então eu não quero virar 2027, né, 26 para 27, com essa situação. Então, assim, a minha meta é em 2026, final de 2026, eu conseguir estar livre de toda essa situação, né? Eu estou bem empenhada mesmo. Sim, muito bom. Para conseguir. Gosto de ouvir isso. Tem que estar empenhado, gente. Vocês têm que se comprometer, viu? Não é pozinho mágico, não. Vocês têm que ir assistindo e botando em prática, senão não funciona. Obrigada, viu, Rita, por compartilhar. Aqui está Alessandro Farias, mas não tem nenhum Alessandro ainda nesse turma, eu não sei se... Olá, somos nós dois. Tá. Olá! Aí Tudo é bem? Alex. Eu estou gravando Alex, aí eu vi Alessandro, não associei. Paola e Alex, me conta como é que chega essa aula aí? Então, tá a expectativa lá no alto, né, pra gente dar início a essa saga aí, né, sair da situação que a gente se encontra no momento. Vamos junto, pra cima. Paola tá aí? Tá aqui. Quer falar, Paola? Não, sou mais na minha. Tá certo. E aqui tá Aparecida. Quem é que tá aqui nesse Aparecida? Suelen e Ricardo. Por que Aparecida, gente? Vocês querem me bugar, né? O que acontece? Eu fui resolver alguma coisa para minha mãe no computador, no e-mail dela, e acabou ficando no e-mail da minha mãe. E assim, eu cheguei no laço, né? Eu cheguei, era 10. Que hora que eu cheguei? Sei lá, eu cheguei, era 10 minutos faltando, eu já entrei logo e é isso aí. Tá. Eu falei assim, gente, quem é? Que eu estou tão ruim assim que eu não lembro quem é, Aparecida. Tava a gente se procurando, eu falei, ué, cadê meu nome? Cadê o nome do Ricardo? Né? Tá aí o nome da minha mãe. E me fala, como é que chega esse primeiro encontro aí para vocês? Expectativa muito grande. Que bom. Expectativa. Parte do que foi falado eu já ouvi, só que eu não coloquei em prática lá. Aí eu tô aqui cutucando ele, falando, tá bom, mas agora vocês estão ouvindo comigo, então vai ser diferente. Isso aí. Mas faz toda a diferença. Então ouça de novo. Aí você falou na questão, vai ter atrito, já começamos. Tipo, ele, eu já ouvi, eu falei, beleza, mas agora você vai ouvir de novo, porque agora é diferente, porque eu estou aqui. Exatamente. Ô, Ricardo, não pensa que você já viu, não. Porque cada aula, por mais que algumas das aulas você já assistiu, né? Porque o Ricardo, gente, lá na minha igreja eu faço o curso Organize e Prospere, eu adaptei a mentoria, né? Peguei as partes principais e dei lá como curso, e ele participou. Mas não tem acompanhamento para eles lá, né? Não tem o tirar dúvidas, o ao vivo e tal. E aí ele fez, mas não conseguiu botar nada em prática. Óbvio, não estava com a costela dele, não estava com a pessoa que vai puxar ele para isso. No final do curso que eu fiquei sabendo que ela poderia ter participado. E eu queria. Mas queria na época, mas só que todas as coisas, Deus sabe. Era para ser agora, entendeu? Exatamente. Era o momento. No tempo de Deus. Exatamente. Coloquei em prática, acho que foi de propósito, só para ela participar. Isso, vamos já. Está repreendido. É mentira. Vericular. Eu mesmo que não coloquei realmente em prática. Sangue de eu aprendi lá. Jesus.
Aprendi bastante Agora vai, coisa, agora vai dar ferramentas certo. boas. Se Deus Agora quiser. Agora a gente vai colocar no stream e vai andar direitinho agora. Isso aí, ó. Muito bom. Obrigada, viu, por compartilhar. E agora eu vou atender um casal, mas acho que ou hoje ou amanhã eu vou colocar lá o formulário para vocês. E o vídeo que eu falei de 5 minutinhos, para ficar de forma ali mais fácil, mais acessível de vocês acessar essas primeiras informações. Tá bom? Beijos de Rick. Ai, não, peraí. Eu sempre, ó, se tiver alguém aí disponível para fazer parte da mentoria, me lembrando da foto, eu agradeço, que eu sempre esqueço. Gente, aparece aí para eu poder tirar foto de vocês. Cadê vocês? Cadê o povo? Cadê vocês? Aparece que eu quero ver. Isso! Isso. Ai, que turma linda, meu Deus! 2, 3 e... Digam ricos! Gente, beijo! Tchau, amo vocês, viu? Tchau.